composto por eu, Caio, Reinaldo, Esther, Heloíse, Ana Luísa e Leonardo. Bom, nesse vídeo a gente vai explicar o código desenvolvido do relógio digital com ajuste de hora, com 6 displays e 7 segmentos. Bom, então vamos começar pelo início. Primeiro, a gente vai definir os pinos dos botões. Esse botão ele irá definir o display a ser selecionado, e o incremento acrescentará o valor na contagem do display selecionado. Então a gente vai usar a constante int, definindo a variável 10, que é o do botão, e a variável 11, que é do incremento. Em seguida a gente vai declarar uma variável para controlar o estado do botão, que vai ser 0, e as variáveis do tipo bom podem armazenar dois valores, true ou false. E são variáveis para evitar que o botão seja lido várias vezes. Variáveis do tipo booleana, com dois valores, 0 e 1. A função bool também contém um dos dois valores, true ou false. Então, toda vez quando o incremento for pressionado, vai mandar 0. Toda vez que o botão for pressionado também 0. E o incremento do dígito vai ser 0 também. Agora a gente vai fazer a declaração do tempo, que é a da leitura do botão. As variáveis unsigned long são variáveis de tempo estendido para armazenamento de números. Em seguida, então, a gente vai fazer a declaração do tempo em que o botão foi pressionado pela última vez. Então, a cada clique, por milissegundos, vai ser considerado. Então, as variáveis unsigned long são variáveis de tamanho estendido para armazenamento de números. E em seguida, então, a gente vai fazer a declaração do tempo em que o botão foi pressionado pela última vez, que a gente vai usar o unsigned long, tempo do início do clique. Aí vamos usar milissegundos. E a declaração do tempo mínimo para se reconhecer o clique do botão, que vai ser 50 milissegundos. A variável que irá definir os pinos de acesso ao decodificador de 7 segmentos, do display de 7 segmentos. A variável que vai definir os pinos de acesso ao decodificador de 7 segmentos vai ser a constante int drive. Aí, constante int drive segmento vai ser a 4, 3, 2, 1, 0. E em seguida a gente vai definir o código de acesso ao CD451, que é feito por meio do código BCD. Decimal codificado em binário. Então a gente vai colocar a constante int do código e vamos botar os números. A variável para fazer a declaração dos pinos de multiplexação dos displays, a gente vai usar a constante int de display. A gente vai botar o 6, aí vamos colocar o 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é os segundos, os minutos e as horas. Aí também a gente vai fazer a declaração do número de displays. Aí a gente vai usar a constante int e o número de displays. A gente vai fazer a declaração do número de displays, que vai ser o número 6 de displays. Declarar a variável da seleção de display. Aí a gente vai botar int menos 1. A gente vai declarar a variável de temporização para interfaces de vídeo com mais de um display. Aí a gente vai usar a constante int t/temp igual a 2 milissegundos. Então vai ser 2 milissegundos vezes 6, que vai dar 12 milissegundos. E a frequência toda vez que toda vez que a frequência for maior que 83,4, tá certo. E a frequência de piscagem tem que ser maior. Declarar a variável que armazena o tempo.
que é unsigned long e tempo é igual a milis, e o unsigned long é pista igual a zero. Aí depois a gente vai declarar as variáveis específicas para o dígito de cada display, int hora 6 igual a 0,00000. Vai ser em segundos, a unidade de segundos, minutos e horas. Aí a gente vai fazer a declaração de variáveis de contagem de tempo. Int segundos igual a zero, 20 minutos igual a zero e 20 horas igual a zero. Agora a gente vai fazer a declaração dos voids. Void mostrar dígito, void habilitar displays, void desabilitar displays, void atualizar hora, void ajuste minutos, void ajuste horas. Agora a configuração void setup, no caso, for int i é igual a 0 e maior que 4 e mais. A configuração dos pinos do decodificador C1 4511 como saída e colocar em nível lógico baixo. Tem mode, driver segue, output, driver segue, reach, driver segue, não, digital write, driver segue e log. For int i igual a 0 e menor n displays e mode displays e output digital write displays e write. É a configuração dos pinos multiplexação dos displays como saída e desabilitá-los. Agora a gente vai fazer a função repetir sempre, void log. If digital reach botão igual a 1. Verifica se o botão foi pressionado, verificar o clique do botão. If o botão foi pressionado é igual a 0. Caso o botão tenha sido pressionado, verificar se é a primeira vez que foi pressionado. O botão foi pressionado e atualiza o estado da variável de controle do botão. If milis, tempo início clique maior que tempo de clique. Ele verifica se transcorreu o tempo mínimo. If o botão foi pressionado é igual a 1. Verifica se o botão foi pressionado, ele está habilitado, no caso. O estado do botão é igual ao estado do botão mais 1. Atualiza a variável do botão. If estado do botão maior que 2. Estado do botão é igual a 0. O botão foi pressionado é igual a 0. Ou seja, quando esse número ele é maior que 2, meio que reinicia e faz esse processo novamente. Se o estado do botão for igual a 0, ou seja, caso ele não tenha sido pressionado, o seu estado ele irá executar o código das funções abaixo, que vai aparecer, que é a função para usar hora, desabilitar todos os end displays, mostrar o dígito no display, habilitar somente o display desejado, e nesse caso o relógio vai funcionar, passar o tempo sem nenhuma interferência. Agora, se o botão for igual a 1, quer dizer que o botão ele foi pressionado uma vez. E para não atrasar a piscagem no display, nós fazemos em milis, que é o tempo atual resgatado, menos o tempo de piscagem que foi configurado para ser maior ou igual a 300 milissegundos. E novamente ele irá executar o código das funções abaixo e vai acontecer a mesma coisa, modo para ajuste dos minutos, desabilitar todos os end displays, mostrar dígito no display, habilitar somente o display desejado. Aí já se milis menos o tempo de piscagem for menor que 300 milissegundos, nós vamos ter o modo para ajuste também, dos minutos. Aí desabilitar todos os end displays, mostrar o dígito no display, habilitar somente o display desejado. E dessa forma, o que vai mudar primeiro é que somente os displays habilitados das portas 6 e 7
estarão em nível lógico alto. Aí nós temos que o digital write 6 é high e o digital write 7 é high. Se milis menos o t-pisca for maior ou igual a 600 milissegundos, lembrando que esse t-pisca no caso é o tempo de piscagem. Aí esse tempo de piscagem vai ser igual a milis. Na terceira condição, o estado do botão será 2. Aí se milis menos t-pisca for maior ou igual a 300 milissegundos, a gente tem aquele mesmo modo de ajuste de horas e desabilitar todos os displays, mostrar o dígito no display, habilitar somente o display desejado, como nos outros estados. Aí se milis menos t-pisca for menor que 300 milissegundos, ele irá executar o código das funções abaixo, que é o mesmo que eu citei ali em cima, e os displays, diferentemente do estado 1, né, vai ser os displays portas 8 e 9, eles vão estar em nível lógico alto e eles vão ser habilitados. Aí nós temos que digital write 8 high e digital write 9 high. Aí se milis menos t-pisca for maior ou igual a 600 milissegundos, o tempo de piscagem será igual a milis. E para atualizar o display, nós vamos acrescentar mais um para sua contagem, que é o dígito mais mais. Quando esse dígito valer 6, ele automaticamente reiniciará com o 0. Aí depois disso nós iremos determinar cada dígito que vai aparecer no display selecionado. E o display 0 será a unidade de segundos, que é o resto da divisão de segundos por 10, que é hora 0 igual a segundos, porcentagem 10. O display 1 será a dezena de segundos, que vai ser o quociente da divisão de segundos por 10, hora 1 igual a segundos dividido por 10. O display 2 será a unidade de minutos, que vai ser o resto da divisão de minutos por 10, que é a hora 2, minutos, porcentagem 10. O display 3 vai ser a dezena de minutos, que é o quociente da divisão de minutos por 10, hora 3 igual a minutos dividido por 10. O display 4 será a unidade de horas, que é o resto da divisão de horas por 10, hora 4 igual a horas, porcentagem 10. E o display 5 equivale à dezena de horas, que é o quociente da divisão de horas por 10, hora 5 igual a hora dividido por 10. O tempo de multiplexação dos displays, ele vai possuir um delay de t-tempo, que foi declarado lá em cima, valendo 2. E essa função vai repetir sempre. Então agora eu vou começar a explicar a parte da função atualizar hora. E aqui, basicamente, aqui, nessa parte aqui, de função atualizar hora, a gente vai passar de milissegundos para 1 segundo. E 1 segundo equivale a 1000 milis. E então aqui a gente vai passar de tempo, segundos, tipo de milis para 1 segundo. A conversão de milissegundos para segundos, acho que deu para entender. E aqui vai estar explicando basicamente isso. Incrementa segundo, de 1000 milis passa para 1 segundo. Aqui limita a quantidade de tempo, a quantidade de segundos, né? E quando der 60 segundos, volta para 0 e acrescenta 1 minuto. E assim, consequentemente, nos minutos, dos 60 minutos, passa para 0 minutos e acrescenta 1 dígito na seção de horas. E quando der 24 horas, zera e o relógio reinicia. Essa parte aqui é de mostrar a função mostrar dígito, aqui é mostrar dígito no display. E eu acho que essa parte aqui basicamente é isso. E aqui na parte do ajuste dos minutos, então aqui já vai começar na parte dos botões que foi adicionado no projeto. Então, aqui, ó, verificar se botão foi pressionado. Então, toda vez que for pressionado, o valor tem que ser 1.
Caso o botão tenha sido pressionado, verificar se é a primeira vez que foi pressionado. Então, se pressionar e for igual a 0, não vai aumentar nada. Atualizar, essa função aqui basicamente é para não ficar dando aqueles bugs para baixo, que também vai repetir algumas vezes. Atualizar o estado da variável de controle do botão. Então, vai ser igual a 1, né? Aqui também, na parte de baixo. Verificar se transcorreu o tempo mínimo, que é, eu acho que de milissegundos também, que já foi declarada lá em cima mudança de milis para segundos. E aqui a mesma coisa, atualizar, incrementar o controle do dígito. Aqui mais 1 minuto, chegou em 60 minutos, no ajuste máximo ali, ele volta para 0. E acrescenta nas horas, ali no botão. Reiniciar a variável de controle de incrementar dígito. Volta igual a 0. Verificar se o botão deixou de ser pressionado. Então, se o botão não for pressionado, o dígito vai ser 0. Então, ele vai só continuar o código. E aqui, para verificar, né, reiniciar a variável se foi ou não pressionado. Vai ser igual a 0. E aqui no ajuste de horas. Aqui então vai ser o botão, vai ser para mudar as horas no ajuste do botão. Verificar se o botão foi pressionado. Se o botão for pressionado, incrementa 1. Caso o botão tenha sido pressionado, verificar se é a primeira vez que foi pressionado. Porque eu acho que se passar de 0, se passar de 2 vezes, aí ele zera e deixa o relógio funcionando normalmente. Aqui nessa parte aqui. Então, atualizar o estado da variável de controle do botão, incremento igual a 1. Atualizar, habilitar, atualizar do display, incrementar dígito 1. Armazenar valor do tempo quando clica no botão. Aqui é aquela mudança de milis para segundos. Verificar se transcorreu o tempo mínimo para incrementar o dígito. Tipo, no botão de horas, toda vez que der, aqui embaixo vai explicar, mas quando der 24, basicamente vai voltar a 0. Então, vai funcionar mais ou menos desse jeito. Verificar se incrementar dígito está habilitado, que vai incrementar o 1, que aqui fala, incrementar o contador dígito 1. Verificar se horas é igual a 24, que é um limite, né, de horas para o relógio. E toda vez que der 24 horas, zera 0 segundos. E assim volta o relógio tudo de novo. Reiniciar a variável de controle de incrementar dígito igual a 0. Verificar se o botão deixou de ser pressionado, aí volta no estado 0. E reiniciar a variável se foi ou não pressionado, igual a 0. E aqui a gente termina a explicação do código e aqui a apresentação do... Deixa eu só tirar as minhas marcações aqui. A internet aqui em casa tá meio lento, mas aí é o relógio funcionando. Aí esse botão a gente seleciona se é minutos ou horas que a gente vai querer mudar. E aqui a gente muda o dígito. Aí eu passo para horas. Vai mudar. E quando der 24, vou chegar no máximo aqui só para mostrar. Quando der 24, ele reinicia 0 de novo. Reiniciou 0 de novo. Então é isso. Eu acho que foi bem explicado.